A polícia aguarda os resultados dos laudos da PRF e do IPC sobre o acidente que matou pai e filho no início da tarde de sábado passado na BR-104 em Campina Grande. O motorista que atingiu a moto da família se apresentou à polícia ontem, acompanhado de um advogado. A gente vai conversar com Diego Almeida ao vivo, ele vai trazer essas informações, porque esse caso, Diego, chamou a atenção de toda a Paraíba dada a tragédia. Lembrando que pai e filho tinham ido buscar os salgados do casamento desse rapaz que ia acontecer na tarde em que a tragédia ocorreu. Diego, boa tarde, é com você. Oi, Danilo, boa tarde a você e a todo mundo que está acompanhando a gente. Esse homem de 75 anos, o idoso, ele se apresentou aqui na delegacia. Foi inclusive nessa sala aqui onde nós estamos que ele prestou o primeiro depoimento logo após essa tragédia. Sobre o acidente em si, ele explicou aqui na delegacia, de acordo com o que relatou a delegada, que ele não lembra de quase nada. Ele disse que não lembrava que tinha batido o carro na motocicleta, não lembrava de que havia vítimas no local, mas quando ele ia caminhando, ele disse que logo após o acidente, nas palavras dele, passou mal e começou a caminhar pela BR, com destino à cidade de Queimadas, encontrou um motociclista que deu carona para ele, só que ele não foi para a cidade de Queimadas. Ele foi para a cidade de Alcantil, que fica a cerca de 65 quilômetros aqui de Campina Grande, cerca de 1 hora de viagem de carro. Como ele estava numa moto, provavelmente 1 hora e meia de viagem. E ele disse que quando chegou lá, ele foi para um posto de saúde para receber um atendimento médico e fez um eletrocardiograma que, de acordo com esse documento que ele apresentou aqui na delegacia, apontava que ele estava com pré-infarto. Isso é o que diz esse documento. Ele vai inclusive esse documento ele vai ser periciado ainda, a delegada vai enviar para a perícia para identificar, né, a autenticidade, principalmente a autenticidade dele. A delegada Suelane Guimarães, ela concedeu entrevista explicando sobre o depoimento desse idoso. Vamos acompanhar. Disse que estava na companhia de um filho e de um genro, tinha saído da cidade de Queimadas e vindo a um comércio em Campina Grande, rapidamente comprou o que necessitava e retornava para a cidade de Queimadas, quando ao passar o que eles chamam de quebra-molas, né, entre a entrada do aeroporto e o cemitério, ele disse que perdeu o controle da direção, de forma que ele não se recorda mais do que aconteceu. Se recorda apenas de ter perdido esse controle, e aí não se recorda de ter colidido em ninguém, não se recordava de onde o carro tinha parado depois disso, e disse que saiu do local, que também não se recordava como saiu do local, mas que andava com direção à cidade de Queimadas e um motociclista parou e ofereceu carona. E aí, então, ele seguiu até a cidade de Alcantil, porque lá também teria familiares. Disse que não estava bem, não estava se sentindo bem. Procurou um posto médico da cidade e fez alguns exames clínicos e possivelmente foi informado a ele, o que ele disse é que foi informado a ele por algum atendente do posto de saúde que ele teria tido o início de um infarto. Disse que não ingeria bebida alcoólica, que nunca teria ingerido, muito menos nesse dia, habilitado há vários anos. Ele apresentou um eletrocardiograma, a gente vai encaminhar para a perícia para ver a leitura disso, do que se trata, mas como disse antes, né, o contexto comprobatório vai ser muito mais definido pelos exames e laudo do local. Isso realmente vai permear toda a situação, porque o carro estava no local, a moto estava no local, o corpo estava no local. Então, tudo isso junto fala alto e denuncia qual a dinâmica do crime. A Polícia Civil, como bem falou a delegada, vai confrontar todos esses documentos que foram trazidos para cá, principalmente esse eletrocardiograma, com os laudos do Instituto de Polícia Científica. Inclusive, esses resultados eles têm um período de cerca de 10 dias para serem encaminhados para a delegacia, para que se dê sequência a essa investigação. Esse tem sido um caso um tanto que complexo, exatamente porque na localidade onde o acidente aconteceu, há poucas câmeras, ou quase nenhuma câmera de segurança, porque é numa obra do desvio, da duplicação, na verdade, é no desvio
que foi feito para a obra da duplicação da BR-104, no encontro da BR-104 com a 230. Mas a polícia está tentando identificar imagens das ruas que ficam próximos do local para tentar entender especificamente o motivo pelo qual o carro preto, que estava sendo dirigido pelo idoso de 75 anos, ele estava em alta velocidade. Porque pela dinâmica do acidente, ter batido na moto, batido no outro carro vermelho e ainda quebrado o muro, danificado o muro do aeroporto, ele estava, de acordo com essa informação da PRF, em alta velocidade. E o que chama a atenção é que poucos metros antes do local do acidente há um grande quebra-mola, que é exatamente para que os condutores reduzam a velocidade. Então há essa suspeita de que, após passar do quebra-mola, ele acabou acelerando esse veículo e acabou batendo nessa motocicleta. A gente mostrou todo esse caso ao vivo, ele aconteceu no sábado, perto do meio-dia, e teve como vítimas pai e filho, o José Valdir Melo, de 58 anos, e o Jailson Melo, de 27 anos, cantor de uma banda de forró aqui de Campina Grande, e, inclusive, era o dia do casamento do Jailson, e eles estavam voltando para casa com os salgados da festa quando foram atingidos por esse carro. Agora a investigação segue, mas o idoso se apresentou aqui, como não havia um mandado de prisão, ele deve responder por enquanto em liberdade. Danilo. Obrigado, viu, Diego, pelas informações. Bora refletir comigo aqui. Essa informação que o Diego trouxe, do depoimento que esse homem deu na delegacia. Ele atingiu pai e filho nessa moto e atingiu um outro carro aí na BR-104, ainda em Campina Grande. Depois ele disse que saiu atordoado e pegou uma carona com um motociclista que foi deixar ele lá em Alcantil. Eu conheço bem essa região. Para quem está em Campina Grande, esse aí é o caminho para ir para a minha terra, para ir até Surubim, Pernambuco, que inclusive fica perto de Alcantil. Então ele continuou na BR-104, pegou essa motocicleta, passou por Queimadas, por Barra de Santana, por Aroeira, e isso tudo na BR-104. Depois entrou na PB-150 até chegar à cidade de Alcantil, onde lá disse que tem familiares que não estavam se sentindo bem e foi até um posto de saúde. Me diga uma coisa, você que utiliza o serviço público de saúde aí na sua cidade ou até aqui na capital, o postinho aí do seu bairro, ele funciona dia de sábado? Ele está aberto aos sábados, finais de semana? Todos que eu conheço, não. Unidades básicas de saúde, USFs, funcionam de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo não é aberto, não. Ele pode ter ido para um hospital, aí é outra coisa. Mas essas informações dele estão desencontradas. Como é que o homem está passando mal, recebe uma carona de não sabe quem, e ao invés de pedir para ir para casa, que, de acordo com informações, ele mora ali no Ligeiro, entre Campina Grande e Queimadas, é uma pessoa bastante conhecida ali na região, aí estava passando mal e pega uma carona, e de moto, para fazer essa viagem, que, como eu digo, eu conheço bem. Ele passou mais de 1 hora nessa moto, passando mal na garupa da moto. Tu já pensou numa situação como essa? Eu não sou perito, eu não sou policial, não sou delegado, não sou médico. Mas a polícia não é boba, não. Eu acho que não vai engolir essa versão, não. E a gente, obviamente, continua acompanhando, porque você que está em casa sentiu pelo menos parte da dor que essa família sentiu ao perder essas duas pessoas. Pai e filho, de uma só vez num acidente tão trágico e num dia tão especial. Por isso que a gente não vai deixar esse caso de lado. Vai acompanhar de perto para dar uma satisfação a você, a toda a sociedade e principalmente à família dos dois que infelizmente perderam a vida.